Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir que você pudesse abrir sua Bíblia em João, capítulo 9, capítulo 8. Uma alegria, pessoalmente, para mim e minha família, estar com vocês de novo. Para variar, eu estou passando férias aqui no Rio, né? Estou na casa do Guilherme, para variar. Então, uma alegria estar com vocês. Eu gostaria de hoje de manhã compartilhar um tempo com Deus que eu tive no livro de João, que eu estou estudando o livro de João há um tempinho já, que tem me ajudado a transformar uma área da minha vida. E que o meu desejo é que possa ajudar você também. Vamos orar. Senhor, te agradecemos bastante, imensamente. Até nos falta palavras para ter o entendimento de tanto amor e tanta bondade que o Senhor derrama sobre nós. Queremos unificar nossos corações e pensamentos agora, trazer nossa mente e nossa espiritualidade para a sua palavra, e pedir que a força do seu Espírito que nos domina possa nos dar o discernimento e nos dar a compreensão da profundidade que sua palavra pode transformar a vida de pessoas. Nós somos o exemplo disso, como o Senhor tem transformado cada um de nós. Queremos agradecer pelos nossos amigos que estão aqui visitando a igreja, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia. Pai, todos nós juntos hoje queremos simplesmente ter a humildade de ler sua palavra e o respeito necessário para que ela possa causar em nós o que causou, Pai, naqueles que ouviram tanto da boca de Cristo, essa mensagem tão poderosa e profunda e às vezes tão simples, mas que transformava profundamente vidas. Pai, usa, Pai, a sua palavra e que ela possa fortalecer, nos quebrantar, nos transformar e fazer o que for necessário para que a gente saia daqui mais preparado e pronto para fazer todo tipo de boa obra e para sejamos cada vez mais usados para a glória e para a honra do Senhor. Tudo isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Em João capítulo 8, é uma história muito conhecida, irmãos e amigos. Não é nada novo, mas eu queria compartilhar pensamentos que me encorajaram. Em João capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus nos ensina e nos conta uma história muito interessante. Acompanhe comigo, por favor. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Disse Jesus: Pois eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Se você ler o capítulo 7, Jesus estava vindo de um embate sobre a veracidade da presença dele e a credibilidade daqueles que estavam ouvindo, se era não o Messias, o Filho de Deus.
se ele era ou não o prometido. Esse debate encerra-se nesse capítulo 7, um pedaço dele, obviamente, recomeça aqui no capítulo 8, se estende pelo capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, onde se encerra no 12, e aí a partir do 13, Jesus começa a ensinar muitos princípios espirituais, uma semana antes da morte dele, sobre lavar os pés um dos outros, etc., sobre união, e ele vai assim. Então, depois dessa discussão que a gente vê aqui no versículos 1 e 2, olha que interessante. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo. E o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava ensinando, sentado, ensinando a todos. Jesus se retira para o Monte das Oliveiras, mas ele retorna. E ele vai, segundo a palavra de Deus, ele volta ao pátio do templo. Então, toda essa história é no pátio do templo. Isso é importante a gente entender. No pátio lá do templo. Todo mundo lá presente. E ele vai, e ele então, como era do costume dele, do princípio dele, a palavra de Deus fala que ele vai lá e ele começa a ensinar a todos. E a coisa está indo bem, até que no versículo 3 acontece um fato inesperado naquele momento da história. Alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Bem, agora surge uma situação nova, inesperada. Os mestres da lei e os fariseus, homens, obviamente, irmãos e amigos, que conheciam a lei de Deus, que decidiram viver a vida embaixo da lei de Deus, e agora, nesse instante, eles se sentem ameaçados pela presença de Jesus, ameaçados com toda a sua herança espiritual e com a nova mensagem de Jesus a um conflito. Esses mestres pegam uma mulher, pegam em adultério e a trazem. E é interessante o que a palavra de Deus fala. Colocam-no em pé no meio de todos. Então é uma cena pública. Você imagina essa mulher chegando nessa situação. Já foi pega em adultério. Pegaram ela no fraga. Trazem para o meio do povo. Você imagina a vergonha dela. E já sabendo que ela não sairia viva. Não sairia viva de jeito nenhum daquele local. Porque eles iam cumprir a lei e eles eram bem severos em cumprir a lei. Em alta voz, eles então proclamam sua infâmia, seu pecado, seu tom acusador contra essa mulher que foi surpreendida em adultério. Não tem como escapar, e aí eles aproveitam isso para provocar Jesus. Você imagina que situação essa pessoa está passando, essa mulher, se colocar numa exposição pública desse jeito, preparando-se para a morte. No versículo 6, eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Esses homens, olha que interessante, irmãos e amigos, são pessoas que conhecem a lei, vivem embaixo da lei, protegem a lei, fazem questão de cumprir a lei. E agora, baseado na lei, eles trazem essa mulher. Eles não estão preocupados com a vida dela. Eles não estão preocupados com o sofrimento dela. Não há uma preocupação em tentar curar o coração dela. Não, a preocupação, eles usam essa mulher para tentar acusar Jesus. Eles não precisariam nem trazê-la à presença de Cristo, porque a lei era clara. Eles podiam simplesmente já terem feito o que a lei mandava e terminado o assunto. Mas eles pegam essa mulher nesse estado tão dolorido, tão se sentindo ameaçada, diminuída. Eles usam ela
para pegar Jesus. Você vê o que a religião faz com a vida de uma pessoa. Em vez de lidar com o pecado e com a vida, descartam o valor da vida para provocar Jesus, porque essa era a verdadeira questão. A verdadeira questão dessa história é a luta deles contra Jesus. É o que a gente vê, 7, 8, 9, 10, todos esses capítulos, é a luta deles. Logo para frente, deixa eu ver aqui, em João 9, Jesus cura um cego de nascença. Segundo a palavra de Deus, é a primeira vez que isso acontece. A gente até leu essa história da outra vez que eu tive aqui. A gente lembra, o que virou essa história? Guerra, discussão, embate espiritual. Tudo era para pegar Jesus. A luta deles era contra Cristo, queriam pegá-lo. E Jesus tinha duas alternativas aqui, ao meu ver, óbvio. Se ele condenasse a mulher, se ele falasse para eles, olha, vão em frente, cumpram a lei de Deus. Ele teria dado razão aos seus adversários, que eles estavam certos, e Jesus perderia a sua fama de conhecedor que ele era, de ser amigo dos pecadores e dos publicanos. Perderia tudo o que ele já tinha conquistado. Se Jesus protegesse a mulher e dissesse, não a matem, então ele estaria completamente desacreditado, porque como alguém vem anunciar a palavra de Deus e obviamente nega a palavra de autoridade da palavra de Deus numa situação dessa, então Jesus estaria desacreditado diante de todas as pessoas e ninguém mais o levaria a sério, obviamente. Independente de como Jesus vai agir, independente de como Jesus vai decidir o que vai fazer, ele sempre, você vai ver na história, ele vai acabar se tornando refém de seus adversários, porque eles querem usar suas atitudes contra Jesus. Toda vez é isso, tentando pegar Jesus. Eles estão dispostos a qualquer artimanha, por causa do ódio, do desejo de aniquilar Jesus, eles querem culpar Jesus. Eles deixam bem claro que o seu zelo não é por Deus, seu zelo não é por algo maior, tem outra coisa que está em jogo, que é a autoridade pessoal, é o cargo deles, é a função deles. Então, os mandamentos de Deus, eles usam, mas não defendem. A mulher, eles usam, mas não defendem. Que o que está em jogo é um embate pessoal. É importante a gente saber disso para ver aonde chega o nível de um embate entre homens que querem defender a palavra de Deus e suas funções e sua religiosidade e o próprio Cristo. E você vê que eles são espertinhos, muito inteligentes, né? Eles chegam para Jesus e eles chamam Jesus do quê? De mestre. Eles são interessantes. Eles querem matar Jesus, mas aí chamam mestre. Aquela voz bem assim, santa, né? Mestre, ajuda a gente. Ajuda a gente. Você vê como eles são. E aí chamam de mestre para tentar acusá-lo. Por que era tão difícil para eles aceitar que Jesus seria o Messias realmente e o Filho de Deus prometido? Por que em nome da religião, da defesa da fé, da defesa da palavra de Deus, eles rejeitaram? E não só rejeitaram, mas eles manifestaram ódio, repulsa a Deus, a Cristo e a própria palavra dele. Nós não estamos falando de ateus, de não cristãos, estamos falando de pessoas que conheciam. Olha como chega quando a gente começa a defender uma causa pessoal. É impressionante isso. Jesus, com sua sabedoria, se inclina, escreve, o que nenhum de nós tem uma ideia até hoje do que ele escreveu, né? Ele espera, talvez ele estivesse orando, talvez ele estava buscando mais sabedoria, sabe? Na hora de um conflito, na hora que alguém te aperta, na hora que alguém te põe na parede, Jesus faz a coisa certa, é melhor não responder nada. Melhor não responder nada. É igual briga de mulher, né? Quando um fala A, se você responder B, tá perdido.
É melhor ficar quieto. Querida, eu vou em Ipanema escrever na areia, aí eu volto. Mais fácil, eu vou lá escrever, né? Lá no Rio de Janeiro, em São Paulo é mais longe, tem que ir em Santos, é bem mais longe. É até melhor, dá mais tempo de refletir, pensar, ir, voltar, né? E tal. Então Jesus fica lá escrevendo, orando, pensando. Interessante que ele deve ter passado na mente dele, né? Buscando a sabedoria de Deus. E aí a gente vê no versículo 7. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou-se o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Interessante, porque o ódio e a pressão é grande sobre Jesus. Eles estão lá, Jesus não responde, e a palavra de Deus fala que eles insistem, eles continuaram a fazer a mesma pergunta. São insistentes, são provocadores, eles querem ouvir a resposta, porque uma das duas vai pegar, a gente vai conseguir pegá-lo, e eles ficam pressionando Jesus, a gente quer saber, fala logo. Jesus está lá escrevendo tranquilamente, os caras refazendo a pergunta para ele. Então Jesus se põe de pé, o que ele fala? A gente ouve, irmãos e amigos de Cristo, uma frase que rui, destrói toda a trama que esse grupo tinha, e tudo se transforma imediatamente de adversários triunfantes em pessoas completamente derrotadas. Uma frase de Jesus: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Uma frase na veia, na alma, no coração deles. Jesus faz uma coisa que eu admiro muito, eu admiro demais em Cristo. Ele faz uma pergunta que faz a pessoa virar seus pensamentos, seus olhos para dentro. Porque Jesus sabe que a única pessoa no mundo que eu posso mudar sou eu mesmo. Então ele faz isso com eles. Tanto ódio, tanta raiva saindo, tanto desejo de pegar, e Jesus então derruba todo mundo, jogando a pessoa para dentro dela. A lei de Moisés não está em vigor? Óbvio que está. Jesus não está contradizendo a lei. Um adúltero em Israel merece essa sentença. Levem a sério, peguem as pedras, pode jogar nela, é a lei de Deus. Jesus poderia ter falado isso, estaria errado? Não, era a lei de Deus, poderia cumprir. Jesus não está impedindo que a lei seja cumprida, mas ele fala: olha, para fazer isso aí, quem tiver sem pecado, fica à vontade, pode atirar a pedra, pode começar o apedrejamento. E a palavra de Deus diz que ele faz isso e depois se abaixa, continua abaixado. Sabe, é interessante, irmãos e amigos, Jesus, ele não faz um diálogo com seus adversários, ele não profere um longo sermão, não faz um grande discurso, uma pregação, basta algumas palavras e pronto, está dito o que tinha que ser dito. No versículo 9, quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Impressionante, irmãos e amigos, quanto poder há nas palavras de Cristo. Quanto poder há na palavra de Cristo para mudar a vida de uma pessoa, por mais difícil e dura que ela seja. Jesus diz uma frase: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Mestres da lei, fariseus, homens vividos, experientes, com maturidade, com conhecimento, não falam nada. Não há argumento contra isso.
Ninguém argumenta, ninguém tem coragem de pegar uma pedra. Ninguém se apresenta livre de pecado. São pessoas desmascaradas na frente de toda a sinagoga. Elas não suportam mais ficar na frente de Jesus. Então elas têm que sair. É muita vergonha. Tem que assumir seus pecados na frente de Jesus. Então eles têm que sair. Diante da adúltera, esses homens vão lembrando de todos os seus pecados. Quem não tiver pecado, atira uma pedra nessa mulher. Imagina o que eles devem ter pensado na mente deles. Sua imoralidade, talvez suas mentiras, talvez sua briga com a família antes de vir para a sinagoga de manhã, talvez sua resposta egoísta ou adúltera, orgulhosa no caminho quando encontrou alguém. Obviamente nessa hora tudo vem à mente deles, tudo vem à mente deles. Diante da adúltera, eles vão se lembrando e vão saindo. Os mais velhos são os primeiros, vão deixando a cena. São os primeiros a dar o passo de uma consciência vencida. Não adianta. A mente, o coração, a consciência e a alma deles está vencida. Eles perderam. Eles não têm argumentos. Porque agora não se trata de intelectualidade, agora não se trata de conhecimento, se trata de vida. Jesus tira tudo que eles estavam se agarrando e chama à tona a vida. A vida. A vida. Irmãos e amigos, se todos nós hoje de manhã tivéssemos lá, nessa situação, se todos nós estivéssemos nessa situação, eu queria fazer uma pergunta: quem de nós aqui, hoje, se acha preparado para pegar uma pedra e jogar nessa mulher? Quem de nós entramos pela porta da igreja hoje de manhã, lícitos, limpos, puros, que a gente estivesse lá, pegaria uma pedra e jogaria? Algum de nós faria isso hoje? Algum de nós teria essa maturidade, essa sinceridade? Estaria preparado para receber isso na sua vida? Sabe, parece que nenhum de vocês está apto para isso, nem eu. Então, apesar da nossa sermos um povo heterogêneo, temos pessoas aqui de raça diferente, cor diferente, inteligência diferente, conhecimento diferente, criação diferente. Somos tão heterogêneos. Então, hoje de manhã nos reunimos e nos tornamos um povo homogêneo. Membros da igreja, amigos que estão visitando, pessoas que estão vindo de Niterói aqui hoje de manhã, que estão com a gente, irmãos de outros lugares. Nós temos uma coisa em comum entre todos nós. Parece que todo mundo concorda com isso. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Começando pelo pregador e desce a escada e chega até a última pessoa lá no fundo. Nós não temos argumentos. Eu não tenho vida para pegar uma pedra e jogar nessa mulher. Desculpa se eu decepciono você, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não posso fazer isso. Isso mataria minha consciência. Mataria tudo que eu sou como pessoa e como cristão. Não daria. Então hoje de manhã, irmãos, todos nós, publicamente, estamos confessando como igreja que nós somos pecadores. Todos nós hoje de manhã estamos confessando que a gente precisa de misericórdia. Todos nós estamos confessando hoje de manhã que a gente precisa de muito perdão. Muito perdão na nossa vida. Muita graça. E precisamos mesmo. Mas sabe o que é interessante? O que me chama a atenção nessa história é que eu vejo que teria nenhum argumento para jogar pedra nessa mulher. Mas eu já tive tanto argumento para jogar pedra em tanta gente.
Impressionante. Olha que interessante que a gente faz com a vida. A gente joga pedra no governo. Não joga? Fala que o governo é ladrão, as pessoas são ladrões, a gente questiona a idoneidade delas, a gente xinga, a gente desrespeita uma presidente ao vivo para 2 bilhões de pessoas, a gente manda ela para aquele lugar, a gente joga pedra. E talvez a gente faça isso também. E a gente joga pedra, e a gente adora jogar pedra, porque é fácil jogar pedra, você não precisa olhar para dentro de si. Mas sabe, a gente joga pedra no governo e a gente nem paga nossos impostos. Às vezes nós somos até adúlteros com nossos impostos. A gente fala mal da novela. A novela é indecente, em família, não tem nada de família. E não é que a gente só critica, a gente fala mal. Joga uma coisa, você não concordar. Tudo bem, a gente é livre. Para não concordar com o governo, a gente é livre. Agora, falar mal, jogar pedra, condenar. E a gente joga e fala da indecência, da imoralidade, e as madrugadas nossas são na internet, na impureza. Mas a gente joga pedra. A gente fala da juventude, né? Essa juventude hoje está perdida. É só droga, sexo, rock and roll, porque eles não gostam de rock and roll. É sexo e bebida, e a gente fala mal. E fala que não tem esperança, e vê os jovens, a gente mais maduro, mais velho, se acha dono da verdade e olha e fala que não tem esperança nenhuma. E a gente fala mal de filhos e amigos nossos, fala mal de família. Mas no escondido, a gente faz nossos adultérios. A gente usa droga, a gente fuma, bebe, faz outras coisas, mas a gente joga pedra. A gente joga pedra no trabalho. Joga pedra no patrão, joga pedra no chefe, joga pedra no salário, joga pedra no horário, joga pedra na comida. A gente joga fácil, fala mal, mas a gente não tem nem a coragem de chegar no horário e ser uma pessoa excelente, que quando alguém for mandar embora, você vai ser o último da lista e não o primeiro. Mas a gente joga pedra. A gente joga pedra na esposa. A gente fala, cara, é que você não conhece minha mulher. Se você conhecesse minha mulher, você ia ver como que eu sou santo. Ou vice-versa. Sabe uma coisa, eu tenho muitos defeitos, mas uma coisa eu admiro na minha mulher, na Sandra. Eu nunca vi ela em 20 anos jogar pedra em mim, na frente de ninguém. Ela joga pedra direto em mim. Beleza. Aí a gente resolve. Mas nunca a Sandra reuniu com mulheres e jogou pedra no marido dela. Nunca eu vi isso na vida. Nunca vi ela desrespeitar a palavra de Deus. Eu sei que não tem a ver comigo. Mas a gente joga pedra no marido. E às vezes joga pedra na esposa. E na rua a gente cobiça. Adultera com os olhos, com os pensamentos, com o coração. A gente joga pedra na igreja, irmãos. A gente joga pedra no coral porque não gosta. A gente joga pedra no pregador. A gente joga pedra na recepção porque ninguém sorriu para mim. A gente joga pedra na nova geração. A gente joga pedra nas pessoas da igreja sem perceber. E a gente nem serve ninguém. Tá egoísta pra caramba, não quer ter parceria, não liga pra ninguém, mas a gente joga pedra. Joga pedra. A gente fala mal dos irmãos pelas costas deles. Fala mal pros outros. Joga pedra nas costas das pessoas, um dos outros. A gente joga pedra. E a gente está cheio de pecado, cheio de coisa ruim no coração, confessando publicamente no domingo de manhã que eu sou pecador, e a gente está jogando pedra. Jogando pedra. Sabe, às vezes a gente fica tão orgulhoso que a gente pode falar uma frase que falaram para Jesus. Só abre sua Bíblia nessa frase, João 8:53.
quando Jesus estava discutindo sobre a vida dele, a presença dele. E quando Jesus fala sobre, eles estão se defendendo, dizendo que eles são filhos de Abraão, com os religiosos. Olha o que eles falam no versículo 53 para Jesus. Será que você é mais importante do que Abraão, nosso pai, que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Quem você pensa que é? Irmãos, quando a gente joga pedra, é isso que nós estamos dizendo. Quem você pensa que é? Vou jogar mesmo. A gente se acha melhor. Quando a gente pergunta isso para alguém, quem você pensa que é? Você já está peitando a pessoa. Está questionando a autoridade dela. E aqui, Jesus, com sabedoria enorme, o que ele faz? Ele fala para esse povo religioso e está falando para nós hoje de manhã: larga as pedras. Larga, você não tem autoridade, não tem vida, você não tem vida, você não tem santidade, você não tem nada que te dá autoridade de jogar pedra no outro. É isso que Jesus está dizendo. Não joga. É duro, mas é o que Jesus fala para nós. E às vezes a gente não joga pedra. Tem uma maneira que a gente faz isso muito bem, é quando a gente não faz o que tem que fazer, irmãos. A gente machuca demais as pessoas. A gente machuca demais as pessoas. 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu tive um tempo com um casal em São Paulo. Nunca joguei pedra neles. Amo demais esse casal. Mas eles vieram falar comigo das coisas que eu deixei de fazer pela vida deles. Eu acho que isso é pior que jogar pedra. Quando a pessoa senta na tua frente e fala: você não me amou quando devia ter me amado. Você não me ajudou quando você devia ter me ajudado. Eu sabia que eu precisava. E eu, ministro da igreja, no meu egoísmo, na minha imaturidade e monte de pecado, não estendi a mão. Vocês não têm ideia como isso machucou essa família. Não tem ideia. Eu fiquei lá na frente deles, só chorando, pedindo perdão. Pelo amor de Deus, me perdoa. Não queria fazer isso. A gente machuca sem jogar pedra às vezes. A gente machuca os outros pela nossa omissão. Que a gente deveria fazer, deveria dar, deveria amar e pagar o preço. E não fiz. Irmãos, 4 meses atrás, 5 meses atrás, quando eu li essa história, eu larguei minhas pedras. Eu larguei meus argumentos. Eu parei de pensar mal das pessoas, confesso isso. E a gente faz isso, não faz? Você sabe o que a gente faz? E Jesus está olhando para nós dizendo: você não sabe nem o que está fazendo, meu filho. E a gente está lá achando que está certo, jogando pedra nos outros. Sabe, Deus quer que a gente largue as pedras, irmãos. Que a gente sinta uma leveza que a gente sentiu, para quem é cristão, no dia do seu batismo. Lembra no dia do seu batismo? Você não tinha pedras. Você tinha só gratidão, lembra? Gratidão pelas pessoas que estudaram a Bíblia com você, pelo sangue de Cristo, pelo amor dele. Só isso que você tinha, não tinha mais nada. Eu fui batizado 10h30 da noite, num sábado. E à 00:30 eu estava na rodoviária do Tietê, indo para Uberlândia para resolver um grande problema na minha vida e pedir perdão. Eu fui de São Paulo a Uberlândia, são 8 horas de ônibus, cantando uma musiquinha.
Os velhos lembram. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar, grato Deus por me curar e minha alma salvar. Cantei 8 horas esse refrão. Você vê que eu tenho uma memória ruim para música. Que a única coisa que tinha no meu coração não era pedra, era gratidão, irmãos. Muita gratidão, muita gratidão. Sabe, é interessante nessa história, porque no versículo, ela não acaba aqui, no versículo 10 continua. No versículo 10, olha que interessante. Como a história continua. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não a condeno. Não condeno você, vá e não peque mais. A mulher não saiu. Ela não consegue sair, se soltar de Cristo. A vida dela estava acabada e agora ela está ali. Parece que tudo está começando de novo. Ela ainda precisa ouvir uma palavra desse mestre. O que será que ele vai dizer para mim? O que vem agora? O que será que vai acontecer agora? Jesus é impressionante, Jesus é surpreendente, Jesus é inigualável. O que ele faz aqui é impressionante. E Jesus não faz investigação sobre a culpa da mulher, sobre o pecado dela. Ele não começa uma série de aconselhamentos pastorais sobre a vida dela. Ele sabe o que aconteceu com ela. Pergunta: cadê os que te acusaram? Onde eles estão? Foram embora, Senhor, não está aqui mais. Só ficou nós dois? Só ficou nós dois. Então Jesus podia ter falado: então, filha, eu vou cumprir a lei de Deus, e quem não tem pecado sou eu. Eu vou jogar a pedra em você. Ele poderia ter jogado? Poderia. Jesus pode jogar pedra em você? Em mim? Puxa vida. Eu te pergunto, quando foi que ele jogou pedra em você? Você lembra? Você lembra alguma vez na sua vida que Jesus jogou pedra para você? Em você? Na sua direção? E ele não fez isso com ela e nem faz isso com ninguém. Com nenhum de nós. Com nenhum de nós. Podia ter feito isso, mas ele não fez. Como soberano juiz, ele proclama uma sentença de soltura para ela. Vá. Você está livre. Você imagina a esperança que veio no coração dela. Uau! Que esperança! Uma liberdade que ela jamais esperaria receber de novo. Vá e abandone. Não peques mais, abandone sua vida de pecado. Sabe, hoje de manhã, irmãos, nós podemos nos identificar com essa história, que eu acho que essa história não é deles, é nossa. Nós podemos ser as pessoas que atacam pedras. Eu acho que a maioria de nós talvez se identifique com isso bastante. E também nós podemos ser essa mulher pecadora que já foi pego tantas vezes em pecado, como nós também já fomos. E pensar, irmãos e amigos, que nós recebemos o mesmo perdão que essa mulher recebeu. O mesmo perdão que ela recebeu. E Jesus traz a salvação da morte para a vida dela. Mas não adianta ela ir e cair em pecado de novo. Ele diz para ela: vai e não peques mais. Sabe, irmãos, é um perigo que a gente corre, irmãos e amigos, que cada um de nós corremos, e temos que compreender profundamente o que significa o que Jesus dá para cada um de nós. Jesus era amigo dos publicanos e pecadores, é verdade. E ao mesmo tempo, quanto ele é bondoso e misericordioso e dá graça, ao mesmo tempo, quanto ele é sério em dizer: vai e não peques mais. Você lê o Sermão da Montanha, você vê a seriedade que Jesus vê o pecado. Ele traz o perdão, mas traz a seriedade do pecado. Do outro lado, ele não tolera, e ele não quer que ela faça mais.
classifica até o olhar desejoso em Mateus como adultério. Jesus sabe que o ser humano precisa de pecado, precisa de perdão. Porque Paulo fala isso em Romanos 3, todos pecaram e todos carecem do perdão, da misericórdia e da graça de Deus. Por mais exteriormente que uma pessoa pareça limpa, perfeita a vida dela, maravilhosa e boa, olha, ninguém nesse mundo não tem pecado. Todo mundo tem, segundo a palavra de Deus. E esses pecados Jesus traz à tona aqui para poder perdoar. Perante o juiz, irmãos, todos nós somos réus. Motivo pelo qual nós, cristãos, não deveríamos mais jogar pedra. Porque nós somos réus. Nós não somos vítima. Nós somos culpados do nosso próprio pecado. A gente deveria abandonar isso. E a gente vai conseguir viver a soberania e o perdão da graça de Deus. Sabe, onde a gente vai achar perdão? Onde eu encontro perdão por meus pecados, se não é em Cristo Jesus? É a única resposta da pergunta. Onde eu encontro pecado? A única resposta é Cristo. Jesus nos perdoa, mas nos alerta. Vai e abandone. Irmãos, Jesus é sério com o pecado. Ele está falando sobre a gente questionar dentro de nós as coisas que a gente carrega ainda, se a gente está abandonando mesmo. Sabe, Judas é um exemplo disso. Eu li hoje no meu tempo com Deus de manhã e foi interessante. Judas andou com Cristo, ouviu a palavra, mas ele não lidou com o pecado dele. Satanás veio e pegou o coração dele. Ele andou com Cristo. Ele estava na igreja de Cristo. O pregador dele todo domingo era Cristo. Mas ele não lidou com as coisas profundas do coração dele. E Jesus quer que a gente seja profundo com os nossos corações para lidar com essas coisas, antes que elas talvez nos roubem da presença dele. Cada um de nós, hoje de manhã, podemos nos identificar nessa história. O que eu quero hoje de manhã encorajar cada um de nós é que você possa refletir sobre isso na sua vida. Irmãos, sinceramente, se você está jogando pedra e você está machucando pessoas, talvez seja a hora de você pedir perdão. Sentar e simplesmente pedir perdão. Não precisa explicar por que jogou pedra, nada. Não precisa ter humildade de dizer: eu pequei, eu errei, me perdoa. E nós, todos nós que já recebemos muitas pedradas na igreja, temos que estar bem humilde para perdoar, porque a gente sabe que também a gente tem jogado pedras em várias situações da vida, cada um de nós. Eu quero de todo o meu coração, desejar que você tenha uma semana de liberdade. Uma semana que você vai se livrar das suas pedras. Uma semana que você não vai atacar ninguém. Você não vai jogar pedra em ninguém. Você não precisa concordar com ninguém. Mas você não pode jogar pedra. Concordar é bom. A gente pode discutir como amigos e chegar a uma conclusão. Ou se não chegar, vamos ter um consenso e eu fico bem, nós ficamos bem, cada um de nós. Mas não é para jogar pedra. Não é para atacar a índole da pessoa, a vida dela, do governo, de quem, onde você estiver envolvido. Eu tenho experimentado isso nos últimos 3 meses, 4 meses, desde que eu estudei isso. Isso tem me ajudado demais em situações tão difíceis que às vezes a gente acaba entrando na vida. De ter
uma vulnerabilidade de pedir perdão mais vezes. Tenho aprendido tanto sobre isso desde janeiro, desde que o Jorge chegou. Ele tem mais ensinado para a gente é sobre humildade e pedir perdão. Porque quem está na liderança como eu há tantos anos, e tão velho na fé como eu, é obviamente quem peca mais sou eu, quem fala mais coisa errada sou eu, quem mais reage errado sou eu. E sabe que depois dessa conversa que eu tive com esse casal, eu virei para ele e falei, cara, eu não aguento mais pedir perdão. Estou cansado. Aí quando eu li essa história, eu falei, caramba, no dia que eu cansar de pedir perdão, é o dia que eu vou parar de andar com Jesus. Então eu não quero me cansar, me arrependi do que eu falei. Não, eu não quero me cansar. Eu quero sempre pedir perdão, porque eu sei que eu sou um pecador e eu não posso atirar pedra em ninguém. Irmãos, larga suas pedras. Eu fiz isso 4 meses atrás. Larguei minhas pedras e enchi meus bolsos de convite da igreja. E eu comecei a compartilhar mais minha fé. Em vez de jogar pedra, agora eu dou convite. Eu estou fazendo isso pessoalmente. Coloquei um alvo de evangelismo pessoal para mim. Estou indo atrás todo dia. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu faço mais, tem dia que eu não consigo. Mas eu não estou indo, estou leve. O corpo continua o mesmo, mas a alma está leve. Meu espírito está leve. Porque agora eu não preciso mais me defender de nada, não preciso andar armado, não preciso jogar pedra. Eu quero estar livre, como Jesus ensina essa mulher a ser livre. Vá e não peques mais. Irmãos, vá, tenha uma ótima semana, não peques mais, ande leve com Cristo, leve, e a gente vai experimentar uma vida tão maravilhosa que Ele tem para nós, como deu para essa mulher. Você acha que ela esqueceu desse dia? Você acha que ela conseguiu esquecer desse dia? A gente nunca pode esquecer o dia que a gente foi batizado, nunca na vida, e vai ajudar a gente a andar sem pedras. Muito obrigado, uma ótima semana. Vamos terminar com uma oração. Vamos só terminar com uma oração e uma reflexão juntos. Senhor, nós queremos hoje de manhã agradecer muito a sabedoria de Cristo e o poder que há em suas palavras. Eu jamais imaginaria que eu passaria por um processo de me esvaziar tanto de pedras se não fosse pela sua palavra. Acho que não haveria argumentos nesse mundo que me convenceriam a ser livre, Pai, de acusação, de pensar mal, qualquer outra coisa de pessoas, se não fosse a sua palavra. Deus, eu quero agradecer hoje de manhã, porque a gente leu uma palavra tão poderosa, uma história fascinante, impressionante, que toca tanto meu coração todas as vezes que eu leio, que me faz ter cada vez mais certeza que nós não viemos nesse mundo para atacar ninguém, mas sim para imitar Jesus Cristo. Nós sabemos que essa imitação em muitas áreas vai exigir demais de nós. Vai exigir humildade quando a gente não tem humildade. Vai exigir vulnerabilidade quando a gente não quer ser aberto. Vai exigir integridade quando não vamos ter coragem de ter. Mas, Pai, essa é a alegria da vida cristã, de lutar, de buscar, de ser transformado cada vez mais à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Pai, como homem e como irmãos, juntos nós estamos aqui, nós somos um povo perdoado pelo Senhor. Ajuda-nos a reconhecer isso cada dia e ajuda-nos, Pai, nos livrarmos de nossas pedras e podemos compartilhar a nossa fé, de uma fé verdadeira, de uma vida sincera e real com o Senhor. Muito obrigado, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que agradecemos por tudo. Amém.